Isso mesmo. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Me sentindo lisonjeada, né? Por tanta gente aí presente. Bom, um pouquinho sobre a minha história, né? Apesar de ter essa carinha de tão novinha, assim, a minha história na educação é um pouquinho já alongada. Estou próxima a fazer quase 25 anos, né? Dentre muitas experiências na educação. Eu sim posso dizer que eu passei por várias sessões, áreas na educação, né? Fui secretária, fui coordenadora, fui gestora, professora de ensino fundamental, professora de ensino médio, professora da EJA, né? Muitos anos alfabetizadora e agora muitos anos na educação infantil. Completamente apaixonada e cada vez mais encantada com esse mundo, com esse universo dos pequenos, né? Dos meus picuruchos, como eu falo. E para mim é uma grande alegria estar falando, né, sobre eles e um pouquinho da caminhada e um pouquinho, né, do que eu aprendi nesses anos, nos estudos, nas vivências, né, nessa experiência e contribuir de alguma forma, né? Ninguém sabe tudo, estamos aqui para aprender juntos, né? E espero colaborar um pouquinho, né, nessa troca e sintam-se bem à vontade para participar, para dialogar conosco, né, Jerusa? Sim, verdade. Fiquem bem à vontade, pessoal, para fazer. Já tem muitos comentários, muitos corações, muita gente dizendo que está sentindo muita saudade da Projac. Que bom. A gente fica bem feliz As com esse minhas carinho. picuruchas maiores, Ah, pois essas é. são as picuruchas maiores, né, as da faculdade, queridas, Eu vou amadas. pedir só para o pessoal dizer se o som tá tudo ok, porque eu recebi uma ligação aqui enquanto a gente estava, né? Enquanto estavas falando e deu uma modificação no teu som para mim. Mas pode ser que é por conta dessa ligação, né? Se Uhum. vocês estiverem com qualquer dificuldade durante a live, seja do nosso som ou da nossa imagem, vocês, por favor, falem para a gente, tá bom? Não, então tá joia. Obrigada, gente. Obrigada Joia. pelo retorno. Então, Jaque, pessoal, como nós não recebemos perguntas, né, lá na caixinha e também a gente conversou, a Jaque criou um roteiro e então a gente não vai assim trazer perguntas pré-elaboradas, digamos, né? Mas vocês fiquem à vontade, como a Jaque falou, se quiserem fazer alguma agora ao vivo, tá? Jaque, fique à vontade. Isso mesmo, podem ficar à vontade para a gente dialogar, né, nesse espaço também. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as interesas, né, nesse processo de educar, de cuidar e de educar, né, com e para os bebês. Né? Eu conversei com a Jerusa e eu disse para ela, contei uma arte. Não sei se tu vais gostar da ideia, mas é que o único jeito de eu falar é mostrar um pouquinho, né? Então, durante a live, eu pedi e já agradeço imensamente, né, a alguns pais, a autorização para mostrar um pouquinho desse processo em imagens, né? Eu vou conversar bastante com vocês, né, sobre as minúcias, como diz o professor Altino, né, da educação com os berçários, né? Especialmente de 6 meses, que é a idade que a gente começa a acolhê-los na escola, né? Até os 3 anos, mas a fala vai ficar mais para os berçários 1 e 2, né? Mais apropriado. Não que não caiba também, né? Um pouquinho mais para o infantil 1, que a gente sabe que a criança não tem limites, né? Então, fiquem bem à vontade. E eu vou começar falando um pouquinho, então, sobre o cuidar, né? Esses cuidados, né? Mais do que nunca, até antes eu e a Jerusa ainda conversávamos à tardezinha, né? Tá virando um paradigma, não só, né, para a educação infantil, como antes era uma premissa, né, mas para a economia, para a saúde, né, por que não também para as outras áreas, né, que a gente tem em contato. E então, não, nada mais justo do que começar a fala por esse cuidar, né? Então, o cuidar, a gente sempre vai falar de um cuidar de boa qualidade, né? Aquele cuidado com a sutileza, com a gentileza, com a delicadeza e com o carinho, né, que o bebê merece.
O bebê sai da sua casa, né, sai do seu lar, eu sempre falo para os meus pais, né, sai do seu ninho protegido, acolhido, seguro, para voar para uma outra árvore que encontrará um outro ninho. Né? É claro que é uma analogia, né, é uma metáfora, mas esse ninho ao qual ele voa, né, e vai ocupar também esse espaço e vai ser, de certa forma, uma continuidade dessa família, desse lar, tem que ser um ninho também acolhedor, também seguro, também amado, protegido, né? Então, o primeiro cuidar que a gente tem é fazer toda a preparação para esse ninho, né? Eu sempre, quando faço a reunião lá no início do ano, antes mesmo do começo das aulas, né? Nossa escola tem esse hábito de fazer essa reunião, a gente conversa com os pais, preparando-os, né? Para essa primeira batida de asas, né? Para muitos pais, do seu passarinho para um novo ninho. Então, que esse ninho tem que ser realmente repleto de sentido, significado, e que a partir desse sentido e significado que nós vamos construir com esse bebê, né, ele vai se constituindo na segurança, no bem-estar e na felicidade que ele vai sentindo, né? Porque, mais do que nunca, né, a educação infantil, ela está, né, com toda a responsabilidade da construção da identidade, da personalidade, né, de ser gente, como eu sempre falo, né, de cada criança, de cada ser. Então, na educação infantil, se a gente vai falar em base, né, é a base, né, é o primeiro andamento, o primeiro projetinho que a gente vai desenvolver, a primeira construçãozinha, tudo é ali. Então, tem que ser feito com o máximo de cuidado possível. Então, o primeiro cuidado que a gente vai falar é esse, né? O cuidado em receber essa criança que deixa esse lar, que deixa esse ninho e vai fazer parte desse outro ninho também, né? Então, nós vamos acabar construindo com essa família, com essa criança, essa relação de continuidade de fato, né? Então, onde as vivências, né, as experiências, o cotidiano escolar vai acontecendo e vai trazendo cada vez mais, né, através desse acolhimento, dessa sutileza, desse olhar especial, com essa conduta doce, que acolhe, que afaga, que cuida, que quer bem, né, vai trazendo essa construção e vai estabelecendo com a criança uma relação afetiva e vai trazendo a mesma segurança, a mesma confiança e a mesma proteção que ela sente lá na casa dela, né? Então, o cuidar passa por isso. Então, eu não vou só trocar uma fralda, eu não vou só alimentar essa criança, eu vou estar afagando o tempo todo como ela está se sentindo. Cada criança é única, é singular. E cada criança veio de um ninho diferente, de um lar diferente. Então, ela tem que ser olhada, ela tem que ser percebida assim, com sua singularidade, com todo o tempo do mundo, com todo o respeito que ela merece, né? Então, aí a gente vai construindo, estabelecendo, e ela vai vivendo de maneira autêntica, plena, toda essa construção, né? E vai sendo envolta por essa construção desse novo ninho. E vai sentindo que ali também é o seu lugar de pertencimento. E quando a gente fala de pertencimento, isso é muito, muito forte. É filosófico, né? Não é só estar ali. É fazer parte daquele espaço, né? É entender que ela é tão importante quanto qualquer outra pessoa que estiver ali. Ela é a protagonista, ela é a atuante, né? Ela não é passiva, ela não vai só receber os cuidados. Ela vai interagir, ela vai trocar, né? E aí, a partir de toda essa relação, então, com o professor de referência, ou, né, mais do que um, nessa idade, principalmente quando eu falo de berçário 1, é importantíssimo, né, que seja, primeiramente, a professora de sala, depois, né, juntamente com a Lajinha, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, a sua parceira, a sua auxiliar, ou a sua monitora, ou a professora 2, depende de onde, né, fora da rede eu sei que tem outros nomes também, mas tem que ter essa relação muito próxima. E aí ela vai tendo referência, assim como ela tem com o papai e a mamãe em casa, ela vai tendo a referência em casa com esse profissional.
E aí até, né, às vezes a gente é julgada, as professoras de sala devem pensar assim como eu, né? Quando a gente começa a vir as primeiras aulas de hora-atividade, de educação física, a gente quer ficar na sala. Mas não é porque a gente não confia no outro profissional, mas é porque você tem esse sentimento de pertencimento. E se eu pertenço àquele lugar como aquela criança pertence, eu tenho que continuar deixando ela bem. Como é que eu vou entregá-la naquele momento, né? A professora de educação física é um estranho nesse ninho. A professora de hora-atividade, ainda bem que tem mudado as posturas, a professora de hora-atividade e educação física já tem participado desse meu primeiro momento nas salas, né? Mas não tem essa mesma ligação que as outras professoras têm, né? A professora regente, a professora de referência, conforme tem o nome em cada escola, né? Então, e aí a gente vai ajudando a criança a se sentir bem, se sentindo bem, ela vai se reconhecendo, ela vai tendo esse sentimento de pertencimento e a gente vai construindo com ela o que é esse ser, né, eu da criança. Ela vai entendendo que ali ela tem um espaço e que ela é atuante e que ela é importante, né? E assim vai acontecendo esse cuidar no dia a dia. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho de que todo esse cuidado é pensado, né? Falando em educação infantil, tudo é intencional, né? Tudo é pedagógico. Ah, mas não, se você não pensa, é porque você está fazendo errado. Desculpa. Tudo tem uma intenção, né? Até o brincar livre, depois a gente vai ver, tem uma intenção, né? A rotina tem uma intenção. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. Não se preocupem que a gente não vai ficar até a meia-noite, tá? As minhas alunas da faculdade devem estar dizendo assim, a Pro sempre fala isso, a gente sempre sai às 10 horas. Não, brincadeira. Mas a gente vai tentar fazer um pouquinho mais sintético, né? Então, eu combinei com a Jerusa, né, que eu iria mostrar algumas coisas. E aí, quando eu for mostrar, eu vou sair um pouquinho de cena, porque eu descobri que o meu celular tem uma coisa, assim, que agora ele tá me focando. Daqui a pouco, quando eu sair de cena, ele vai focar, então, a tela que eu quero que ele foque. Então, né, sobre esse cuidar, eu vou estar mostrando para vocês algumas imagens. Novamente, agradeço, né, ao papai e à mamãe que me autorizaram, né. Ele passa pelo dormir, né, pelo se alimentar. Olha quanta gostosura. Não tem como não amar, né? Olha só. Olha que delícia. Então, na medida, né, que esse bebê, como parceiro participativo, né, sente efetivamente que esse cuidar, essa interação, esse vínculo afetivo com essa professora, com essa monitora, ou professora auxiliar, professora de educação física, e agora nós já estamos andando durante o ano, né? Vai acontecendo, ele experimenta toda essa intensa segurança, né? E ele aí vai, a partir de todos esses cuidados que construiu, né? Que no começo é tudo devagar, né? Tudo muito sutil, é tudo no tempo da criança, né? Por isso que a gente sempre fala muito para os pais, a adaptação não é para a família, a adaptação é para a criança, né? Por isso que a gente faz, primeiro dia 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, até a criança se soltando. Tem criança que no segundo dia já está até as 5 horas da tarde. Mas isso, como eu disse, é cada criança, né? E aí, então, nessa segurança, nesse cuidado ao qual eu falava, né? Nessa relação de maneira natural, tranquila, harmônica, segura e confiante que se foi construída, né? A gente começa a perceber, então, os sorrisos, né? E os sorrisos nos trazem tranquilidades porque a criança está mostrando que ela está bem, que ela está se sentindo acolhida nesse novo ninho, né? Então, o cuidado, ele passa por isso tudo. Olha que lindo! E aí, algumas pessoas dizem, mas a educação infantil não faz nada, só troca a fralda. Que bom que a gente troca a fralda. E há muitos anos eu brigo, porque algumas pros... E eu não estou dando nomes e não estou, né? Ai, a minha monitora faz todas as trocas. Como assim? A troca é um ato intencional pedagógico. A troca é o momento mais íntimo que a gente tem com a criança. É um momento só dela. Eu preciso estar com ela, eu preciso conhecê-la. E é na troca também que eu conheço. É na alimentação que eu também conheço. O ato pedagógico não é só aquela atividade
perdão, que eu vou fazer lá 5 minutos com aquela criança, ou com 30 minutos com o grupo, onde eu vou ler, ou vou pintar, ou vou escrever, ou vou narrar uma história, né? O pedagógico é desde que a criança, né, entra na escola antes, né, como eu falei, antes de começar o ano letivo, naquela primeira reunião dos pais, eu já estou fazendo um ato pedagógico, né? E vou seguindo nessas condições, nessa continuidade, até o ano terminar e nunca mais terminar. Porque a gente cria um vínculo tão grande com essas crianças que eles vão ser meus para sempre, né? E às vezes a gente até se passa, porque assim, a gente fala, ai, como está o nosso bebê? Né? Porque ele continua sendo seu. Esse pertencimento, esse vínculo é tão bem estabelecido que não tem como ser diferente, né? Então, esse cuidar, esse olhar para essa criança, passa por todos os momentos. E aí vocês vão ver, né? Aqui, por exemplo, eu trouxe vocês só vão ver fotos lindas, né? Porque os meus bebês são lindos. Olha só, né? A alegria de estar nesse espaço. Né? Olha o tamanico dessas pessoas que estão aí e que estão expressando o bem-estar em estar nesse espaço, em pertencer a esse lugar, em saber que ali eles estão seguros, acolhidos e amados. Né? Olha só, não dá para roubar e levar para casa? E isso não é lá em julho, agosto, isso é início do ano, né? Olha só que coisa linda, olha a descoberta desse ser, olha a alegria, mostrando os dentinhos e tudo já, quase nem tem, né? Não. Olha só, que maravilha! Então, concomitantemente, né, junto com esse cuidar que eu falava, vai acontecendo, né, o educar. Porque não tem como ser diferente. Ele não pode ser diferente. Acontece junto, acontece entrelaçado, acontece paralelo, acontece sob, né? Ele acontece o tempo todo. O cuidar e o educar não tem como ser separado, né? E como eu disse lá no início, né? Agora mais do que nunca, o cuidar vai ainda estar mais presente por uma questão de vida, de saúde, né? Então, pensando nesse movimento de cuidar, de educar, né? Às vezes, até de maneira indireta, às vezes nem se dá conta, é tão misturadinho, tão juntinho, é tão homogêneo às vezes, está tão ali imerso, incutido, né? Que a gente não percebe onde um começa, onde termina, porque é realmente uma integral, é pleno, né? Então, eu vou planejando, né? Eu vou pensando, vamos realizando, vamos vivenciando, ou seja, né, nesse cotidiano escolar, a gente vai desenvolvendo equilibradamente a criança, o bebê, integralmente. Emocional, psicomotor, cognitivo, social, afetivo, e aí a lista não termina mais, né? Porque ali, nesse movimento, nessa sutileza, como diria nosso amigo Severino, porque agora eu tô íntima, né? O Severino Antônio, quem não conhece, por favor, vai atrás, que é apaixonante. Ele fala muito da infância poética. Tá falando muito, vou falar de alguns referenciais durante, né? E aí, então, ele vai falar dessa poesia, dessa poética que a gente faz na educação. E que às vezes não se dá conta, né? E aí a gente vai planejando, vai proporcionando, né? Dando possibilidades desse desenvolvimento acontecer, né? Mas sempre respeitando o ritmo, o tempo, a necessidade de cada uma das crianças, de cada um dos bebês. Não tem como ser diferente, porque todos nós somos diferentes. Cada um tem sua potencialidade, cada um tem o seu desejo, a sua vontade. Todos nós estamos incluídos nesse espaço. E como um espaço incluidor, né? Não pode ser diferente. Eu não posso ver essas crianças como iguais. Eu não posso olhá-las todas da mesma forma e querer que todas respondam no mesmo tempo e do mesmo jeito, né?
Então, precisa entender dessa poética, dessa poesia infantil, para se dar conta desse movimento e se preocupar com cada detalhe, com cada pensamento, com cada ação que nós vamos tomando nesse percurso. E aí, mais umas imagens Jaque, para vocês guardarem. Oi? Só ia te pedir um minutinho. Por favor. Uhum. A Jaque se empolga e vai, gente. Já passou meia hora, só para ter uma noção. Não, eu queria ler um pouquinho. Não, é que a Jaque realmente é isso tudo e muito mais. Ela é uma profissional hiper apaixonada pelo que faz. E, como eu disse, eu sou suspeita a falar por ter sido mãe de um aluno dela, e ele está ali nas fotos também, em algumas aparece. Mas ele se adaptou muito, 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 muito tranquilamente, né? A gente pensa assim, né? Quem trabalha na educação vai ser mais tranquilo, porque já sabe como é, né? Quem trabalha na educação infantil, principalmente, já sabe como funciona a adaptação. Muito pelo contrário, né? Nessa hora a gente é mãe, e mãe sente isso que a Jaque falou. Esse sair do ninho, esse alçar voo, que a gente sabe o quanto que é importante, mas o quanto é doloroso, né? E claro que quando eu soube que a Jaque seria professora dele, já muito me acalmou o coração. Mas mesmo assim, tem aquela aflição. E o que a Jaque falou da reunião, fazer um encontro com os pais antes do início das aulas, é de extrema importância, porque isso tranquiliza a gente, já traz uma referência da professora, né, da monitora, quando está participando, ou dos outros profissionais que vão trabalhar com aquela turma, né, tudo isso. Então, isso ajuda muito. Só queria ler rapidinho alguns comentários, porque é tanto carinho do pessoal, assim, gente, eu não vou conseguir ler todos, tá? Mas, na verdade, eu estou lendo conforme a Jaque fala, claro, mas eu digo assim agora ao vivo, né? A Georgia falava, o olhar sensível do professor, né? Quando tu iniciaste tua fala, com certeza, né? A Mari, afeto acima de tudo, cada um com seu jeitinho. Isso mesmo. Aí tem suas alunas, acredito, dizendo como amo esta mulher, muitas declarações. A Valesca, quem será, né? Querida, dizendo, acolhimento com muita afetividade. Muitos corações. Por isso que o professor tem que amar a profissão, a criança sente. A Elisiane fala, com certeza, né, Elisiane? A Rose diz assim, é assim que os pais se sentem, como entregar seu bem mais precioso a outra pessoa. Exatamente. A Tânia, querida, diz sensibilidade. Aí a Georgia concordou. A Suelen trouxe como esse sentimento de pertencimento fez diferença na minha prática a partir do momento que ouvi suas sábias palavras na sala de aula. Sua aluna, né, Jaque? A Dani disse, também tenho dificuldade em deixá-los no início. A Dani é uma pro da nossa rede que estava de licença maternidade há pouquíssimo tempo, ela deixou e agora nesse período de pandemia, né? Ainda pôde continuar em casa dividindo a atenção agora, né, Dani? Pode continuar, já que eu não vou conseguir ler todos agora. Bom, aqui, aí eu trago outras imagens que vão acontecendo, esse cuidar e esse educar, né? E vocês vão perceber, né? Primeiro porque eu pedi autorização a alguns pais e não a todos, né? Até porque nem seria possível trazer todas as fotos. Então, eu procurei os pais que eu tenho mais próximo para pedir essa autorização. Mas muitas atividades, vocês vão perceber que é captado da criança mais sozinha, porque é nesses momentos que a gente capta mesmo, né? Eu até... Por isso que depois ainda vou falar sobre, mais um pouquinho, né, sobre a importância de ter uma parceria muito bem equilibrada, né, e com vínculos muito bem estabelecidos, porque daí a parceira vai percebendo esses pontos e às vezes tu consegues ainda não ficar tão preocupada em pegar esses momentos e sim de observar, né, de se precisar estimular, né, mas daí a gente fica mais ainda
para a criança, com a criança, né? Sem essa preocupação desse momento de fotografar. O fotografar também é importante, mas eu não posso perder o momento que a criança está vivendo para fotografar, para filmar, né? Por isso, eu tenho como prática, depois até vou, né, comentar um pouquinho mais, eu registro, eu faço relatórios diários, né? Como os berçários não têm um sono, né, todos iguais ao mesmo tempo, eu não consigo fazer esse registro na hora do soninho como a maioria das outras turmas consegue. Mas no final do dia, todos os dias, eu registro. E se for uma coisa que eu acho que eu posso esquecer, que, meu Deus, eu não posso esquecer, eu vou lá e faço um código no meu caderno para não esquecer, né? Mas eu registro tudo, tudo. A minha coordenadora deve estar aí, ela deve dizer assim, ela registra mesmo. Até o suspiro, às vezes, Eu também posso dizer, né? Eu também posso dizer que eu recebi 2 portfólios. Recebi 2 portfólios lindos, maravilhosos e muito, assim, é quase um livro, mas a gente percebe nele o quanto que isso é verdade que a Jaque está falando, que ela realmente registra tudo. Isso é bem valioso, é um álbum que a gente vai guardar para todo e sempre, com certeza. Porque através desse registro, é a base para esse refletir e esse novo planejar, né? Porque se tu estás observando como está acontecendo, né, esse cotidiano, como as crianças então estão interagindo, se estão se sentindo bem, se estão precisando de alguma coisa, se a necessidade dela não está sendo acolhida, ou se está, é nesse olhar, né, desse relato do dia ou de algum acontecimento que tu vais fazer a reflexão. E aí, a partir dessa reflexão, é um novo olhar de novo, um novo planejamento, uma nova avaliação para esse ciclo continuar, né? Então, é importantíssimo. As minhas alunas lá da faculdade sabem o quanto que eu pego no pé delas, né? Escolher ser professor é uma escolha de vida, de leitura e escrita para o resto da vida. E se não gosta de ler, vai ter que aprender a gostar. E aí a gente ensina, né, dá muitas dicas para aprender a gostar. Se não gosta de escrever, vai ter que aprender de alguma forma a gostar de escrever. Porque não tem como ser professor e não fazer esses 2 ofícios sempre, né? Porque é isso que vai dar continuidade e significado ao teu trabalho. E principalmente qualidade, né, com a educação no processo das crianças, certo? Continuando, mais umas fotinhas. Olha os rostinhos, como expressam, né? Então, todo esse trabalho, né, com as crianças, todo esse olhar, essa observação, né, faz com que, como eu disse, a gente pense, planeje, faça todas as remodulações necessárias, as mudanças, a gente planeja, daí chega lá, dá um outro sentido, né, e não é aquilo que a gente esperava. Então, precisa esse novo olhar, precisa se pensar, né? Tem que conhecer a sua criança, né? Não fiquem preocupadas em dar conta, né? Eu sei que eu também me frustro, eu também, às vezes, chega no final do dia, poxa, eu planejei isso, né? Falou para minha companheira e eu não consegui. Mas a gente conseguiu isso, por isso que o relatório é tão importante. A gente conseguiu isso, né? Hoje essa criança precisava mais atenção por isso, aquela precisava mais atenção por aquilo, né? Então, tem sempre esse referencial para a gente pensar também e readaptar o que for necessário. Então, a partir de todo esse trabalho, né, que a gente vai fazendo, pautado sempre nos referenciais de educação infantil. Ninguém inventa nada, né? Tudo que é trabalhado tem um motivo, como eu disse, tem uma intencionalidade. Hoje a gente tem a base, né? Mas os outros referenciais não deixaram de existir, né? Nós temos a base, nós temos o currículo base do território catarinense, nós temos as diretrizes, né? Nós temos o nosso planejamento, nós temos o PPP da escola, enfim, né? Nós precisamos estar pautadas nesses referenciais para saber aonde vamos. Quem não sabe para onde quer ir, não vai para lugar nenhum. Então, precisa ter esse envolvimento, precisa ter essa seriedade, né, de saber o que está fazendo, por que está fazendo, né, para que isso aconteça realmente. Não dá para fazer de conta, né? Não funciona isso na educação. Nós temos uma responsabilidade gigante. Nós estamos mexendo com vidas. Não somos médicos, mas nós temos a mesma, eu sempre brinco e falo isso, né, como uma analogia, a mesma responsabilidade. Nós podemos trazer vida a essa criança, dar sentido à vida dela,
potencializá-la, né? Desenvolver todas as competências e habilidades, como também acabar com ela. Olha como isso é sério, gente. Não é só estar na escola, eu tenho que ser a escola, eu tenho que viver a escola. Isso me deixa, sabe assim, é um sentimento muito forte, muito latente. Não pode ser diferente, né? Eu preciso ter essa intenção. Eu preciso saber da minha responsabilidade enquanto profissional da educação. Olha quantas, né? Eu tenho quase 25 anos de história, quantas crianças passaram por mim. Olha quanta responsabilidade. A gente erra, todo mundo erra. Mas eu acho que quando a gente erra sem o sentimento de, né, sem a vontade de ter errado, mas assim, aconteceu, que a gente sabe, tudo bem. Mas quando tu não estás nem aí vai procurar outra coisa para fazer, né? Não faça isso com a vida das crianças, elas não merecem. É muita responsabilidade para que você não tenha essa responsabilidade consigo também, né? Desculpa, mas é importante falar sobre isso também. Então, ó, mais algumas imagens, né? Desse cuidar e desse educar. Vocês vão perceber que a Pro gosta um pouco de meleca, né? Os pais adoram, eles ficam assim, pintados alguns dias, algumas semanas, né? Mas eu acredito muito, eu leio muito, né? Sobre, adoram a Pro, né? Sobre as sensibilidades, né? A educação pelos sentidos. E, querendo ou não, a tinta, né? Ela tem uma densidade, uma textura, cor, e tu consegues trabalhar diversas formas, né? De diversas maneiras, essa sensibilização. Né? E vocês sabem, né, quem é da educação, quanto mais áreas do corpo, né, a gente for tocando, explorando, são novas sinapses em novos lugares, né, no contexto cerebral, falando assim, né, e com isso, mais inteligência, mais potência, mais habilidades, mais competências, né, e por que não fazer se nós temos como? E as crianças amam. Vocês acham que ela está triste depois de ter usado a tinta para se pintar e não ao painel do parque? Ela amou o banho, amou tudo. E se achava o máximo e olhava para aquilo que ela tinha feito, né? Então, vamos usar do que a gente pode usar, né? E para isso precisa conhecer, né? Precisa ler muito, saber o que se pode desenvolver com cada faixa etária. Né? Saber o porquê que eu preciso estar trabalhando com os 5 sentidos. E não é sistematizar um projeto e trabalhar durante um mês o projeto e pronto. 5 sentidos é o ano todo, né? Quando eu vou fazer a alimentação no refeitório, é quando eu vou fazer a troca, é quando eu vou fazer uma atividade com pintura, é quando eu vou para o parque e permito que eles façam todo o manuseio e exploração das pedrinhas, né? Então, ele é o tempo todo. Claro que pode ter alguns momentos de sistematização, a gente sabe que a escola também funciona dessa forma, mas não pode ser, sabe, nessa gavetinha agora, naquela, ele tem que ser contínuo, né? Porque é assim que as crianças aprendem, através dessa interação com o mundo. E nessa interação com o mundo, a gente vai dando significado a esse mundo. E ela vai compreendendo o que é esse mundo que ela está, como ele funciona, né? Quais são as relações. E ela vai estabelecendo também isso, né? A partir do seu mundinho, do seu conhecimento, da sua construçãozinha, né, de cada conceito, que a criança é muito inteligente, e ela vai fazendo isso a partir do que a gente possibilita a ela. Não menospreze a inteligência das crianças, né? Então, escolher trabalhar com a educação é isso, né? É ler o tempo todo, como eu falei, é escrever o tempo todo, é pesquisar o tempo todo, é estar sempre conectada nas reciclagens, né? Tem que se reciclar, agora tem uma nova teoria, uma nova abordagem, é estar apaixonada. Né? É ter isso latente dentro do seu ser. É entender que prática e teoria caminham juntas. E não, na teoria uma coisa e na prática outra. As minhas alunas lá da faculdade, eu falo para elas, se elas fizerem isso, eu vou puxar a perna delas. Não caminham separadas, caminham juntas. Eu tenho que entender de teoria para fazer uma prática. Mas tem pessoas que na prática é uma coisa e na teoria outra. Aí é outra coisa. Mas elas sabem, né? Assim como eu sei que a maioria de vocês também, né? Eu preciso entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Eu preciso conhecer os teóricos, saber sobre os referenciais, saber sobre os estágios das crianças, se por acaso não está ali ainda, acender um alerta. Opa, né? A gente sabe que cada criança tem um ritmo, mas tem uma margem, né?
Ah, até os 2 anos ainda não engatinhou. Alerta. Continuo fazendo todas as interações, né? Tentando dar potencialidade para essa criança, mas estou em alerta. E vamos conversar com essa família. Para isso que serve a teoria, né? Para contribuir, sim, com a prática, para ela caminhar junto, né? E aí, então, a gente vai vendo o quanto que vai evoluindo, né? Toda o processo de aprendizagem, dentro de todas as possibilidades que o professor apresenta, né? Novamente, olha só, olha aqui, uma criança que não tem 1 ano, né? Brincando de bebês, fazendo jogo simbólico, entendendo como esse mundo funciona. Não entende as coisas, né? Não está construindo conceitos, não está aprendendo, a gente não está educando. Entendem sobre o que eu estou falando? Olha a relação com o mundo, né? Olha só, pertencimento, sabendo quem é esse ser, construindo a identidade desse ser, reconhecendo-se, identificando-se, né? Então, uma nota bem importante. Eu já pontuei isso, né? Mas para que o trabalho aconteça, isso é uma premissa que para mim não tem como não acontecer, né? Não tem como não ser. Precisa ter um parceiro do lado, que seja, dependendo como onde a escola chama, né? O professor 2, monitor, tem que ser aquela pessoa que é tão apaixonada quanto você, que tem a latência da educação tão vívida, tão forte dentro dela, né? Que vocês se complementem, que você, quando a Pro não estiver na sala, ela vai fazer o caminho acontecer da mesma forma. Quando ela não estiver na sala, eu vou fazer o caminho da mesma forma, né? Tem que ter um respeito, uma continuidade, porque as crianças percebem isso, né? Então, eu sempre falei e continuo, o monitor é o parceiro, é o companheiro, é o braço direito e o braço esquerdo. Opa, foi certo, tem problema com direção, vai ser certo. Então, é essa pessoa que eu posso contar. E vocês vão ver, né, algumas fotos, inclusive, da Soninha, que foi minha companheira. Esse ano nós nem tivemos como tirar muitas fotos, porque não teve, né? Mas eu pedi licença para a Sônia para estar apresentando, né? E é esse tipo de parceria que a gente busca, né? A compreensão de educação no mesmo caminho. É como em casa. Se o pai diz A e a mãe diz B, a criança vai para o C. Ali é uma mesma parceria, é um casamento. Então, nós temos que ter uma unidade, uma mesma fala, uma mesma postura, né? Lembrando que criança não precisa aprender no grito, né? Não precisa aprender com gestos bruscos, né? A criança tem que ser acolhida, tem que ser amada, tem que ser querida. Então, eu vou sempre falar baixo. Porque imagina, se eu começar gritando com a criança no berçário, quando ela chegar lá no 1º ano, ela não vai mais saber ouvir? Porque que tom de voz que a gente vai usar, né? Então, precisa toda essa interação entre a dupla, principalmente, claro que entre o professor de educação física também, o professor de hora de atividade também, nas escolas que tem inglês, artes também, mas o professor de sala, o regente, de referência, e o monitor, ou o professor 2, ou o auxiliar, ainda isso é mais forte. E eles vão passar a maior parte do tempo com a criança. Então, das contribuições, né, que esse tempinho que eu estou na educação, modéstia, né, a leitura, os estudos, as pesquisas me trouxeram, né, eles me trouxeram muitas contribuições. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas contribuições agora com vocês. O diálogo, a interação, o silêncio e a presença. E o acolhimento, né? Então, nada mais importante, né, do que o diálogo. O diálogo é onde mais do que uma pessoa conversa, não seria um monólogo, né? Então, com os bebês, ele tem formas mais sutis, mais subjetivas de acontecer, né? Ele às vezes não acontece pela fala. Não que não aconteça isso nos maiores também, ou conosco adultos também, né? Mas com os bebês, o gesto, a expressão, a falta de expressão, o total silêncio, o choro, né? Também é uma linguagem. Então, de novo, a importância da observação, né? De novo, a importância, né, de estar sempre atento, de entender que cada criança é única, né? E essa interação é importante, mas ela não pode ser o tempo todo, né? Eu tenho que dar espaço para essa criança,
eu tenho que entender os momentos de silêncio dela. Na brincadeira, eu vou estar junto, eu vou brincar com ela, mas eu vou dar espaço a ela, né? Eu vou ser presença, mas não estorvo, né? E sempre acolhimento. Olha só. Quanta coisa essas imagens mostram para além das palavras, né? A parceria entre as crianças, a segurança que sente com a pro, né? A felicidade em estar ali. Essas crianças estão tapadinhas porque eu queria muito usar essa foto para falar sobre a preparação do ambiente, outra contribuição que eu descobri nessa minha caminhada. E aí eu não tinha pedido autorização, então eu fiz essa estratégia. Então, cada vez que eu vou... Outro ponto, né? Cada vez que eu vou fazer uma atividade, que eu vou propor, né, um novo dia, eu vou pensar nesse ambiente, né? As minhas parceiras, né, o pessoal lá da escola sabe, eu gosto de chegar antes na sala, né? Eu já tenho pensado o que vai ser a primeira proposta do dia, sempre antes, sempre planejado antes. Está tudo preparado quando a criança chega. Sempre uma música diferente. Um dia uma música clássica, um dia, né, mãe? A mãe a Jerusa sabe disso, né? Um dia música clássica, um dia uma música bem animada, um dia uma música só instrumental. Outro dia não tem música, pro canta, né? Um dia é um jogo simbólico, um brinquedo com latas, com panelas. Outro dia são instrumentos musicais. Outro dia são bonequinhas. Sempre tem uma estratégia diferente. Mas para ter essa estratégia diferente, não só na chegada, durante o dia todo, né? Eu preciso ter essa preparação do ambiente antes, né? Eu preciso ir lá preparar. Então, agora é hora de ir para o pátio. O tempo tá bom, posso ir. O que a gente vai fazer? Então, uma das meninas, né, ou eu ou a parceira, vamos até o pátio e aí a gente arruma esse espaço. Na sala de aula, a mesma coisa. Nós vamos trabalhar com isso, isso e isso hoje. Então, né, sempre organizando o ambiente, propondo para a criança, né, dando oportunidade de que ela desenvolva essas potencialidades. É assim que eu vou educando e vou cuidando. Com muita diversidade de materiais, no entanto, com respeito, né? Sempre com respeito aos seus interesses, ao desenvolvimento próprio da faixa etária, né? Não vou trazer aqui um jogo para adolescentes, por exemplo, né? Mas que tragam, né, algum ensinamento e que não tragam risco. Aí, de novo, entra o cuidar, né? Segurança, né? Que eles possam colocar na boca, porque os bebês conhecem o mundo pela boca também. Né? Então, eu posso dar... Isso também tem a ver com sutileza, isso também tem a ver com delicadeza. Né? Eu pensar no bebê é um ato poético, né? É um ato de escuta, de fala, como diz o Fock, né? De estar ali presente na sua inteireza. Olha só, até na hora de dormir, eu preciso pensar, como é que vai ser? Vai ter uma música? Não vai ter uma música? Como é que vai ser esse relacionamento? Essa criança gosta de dormir com um paninho na cabeça, essa não gosta, aquela não gosta de dormir coberta porque tem muito calor ainda. A outra, né? Tudo isso tem que ser pensado, né? E tem que ser propiciado à criança, para que ela se sinta bem, para que ela se sinta segura, para que ela se desenvolva. Eu vou colocar um móvel na minha sala. Para que eu quero um móvel? Eu tenho que saber, eu preciso conhecer, né? Então, eu vou ter móveis que eles possam pegar na mão. Eu vou ter móveis que eles possam observar enquanto eles estão deitados, porque a criança passa muito tempo deitada nesse primeiro momento na escola também, né? Por não conseguir sentar ainda, né? Por uma série de motivos. Então, eu vou propiciando os ambientes conforme o desenvolvimento que a faixa etária está pedindo e as necessidades das crianças. Detalhe. Conhecimento e respeito à preferência, né? E aqui é um leque, né? Há preferências de gosto, há preferências de estar junto, há preferências de degustação, depois a gente vai ver algumas coisas também nesse sentido, há preferências de atividade, né? Então, tem algumas crianças, quem é pro deve estar pensando, eu já sei o que quer também. E tem aquela criança que mal pegou o material proposto da atividade, ela já está do lado, quero fazer. Ou fica ali, né, o tempo todo colado, porque ama fazer, né? Então, eu tenho que também conhecer isso. E por que não propiciar mais vezes aquilo que a criança gosta? De outras formas, é claro, mas propiciar de muitas formas, dar a chance de ela fazer o que ela gosta. Nós não fazemos melhor o que a gente gosta?
né? Quem é que gosta que não gosta de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu não gosto muito de limpar a casa, de varrer, porque eu tenho umas limitações que me incomodam. Então, é uma coisa que eu não curto fazer. Mas arrumar, eu adoro, né? Então, o que eu gosto, eu vou fazer com muito mais apreço. Ah, eu amo ler, pode me dar todos os livros possíveis. Tem gente que odeia ler, então não me dê livros, me dê qualquer outra coisa. Entende? Então, passa pela subjetividade. E essa subjetividade passa pelo observar do professor, né? Pela atenção que ele dá a essas crianças. Ele vai saber disso tudo se ele conhece, né? Se ele presta atenção. Olha Jaque, só. Oi, pode falar. 7 minutos, tá? Não sei se a gente Eu acho já que eu vai vou ter que pensando. avançar um pouquinho. É que eu tinha dito para a Janus que eu não queria falar muito. Vamos ficar com o público, né? Não, o pessoal com certeza quer continuar, né? Te ouvindo com toda certeza. Gente, tem muitos comentários, e a maioria, assim, muito carinhosos a Jaque, né? Alunas dela, mães de alunos dela. A Jaque atende dos bebês à universidade, né? Então, é uma mistura de pessoas e muito carinho para ti, Jaque. Eu não vou conseguir ler todos, eu acredito que todos que estão aqui querem ouvir a Jaque, né? Então, não vou ficar parando muito para ler os comentários ao vivo, mas eu estou lendo e a Jaque, na medida do possível, também vai lendo ali com certeza, tá bom? Eles pediram então, só, Jaque. Quando eu estiver quase terminando, tu me falas? Eu te aviso, agora 6 minutos. Só foi pedido, a Mari pediu para falar sobre a questão da alimentação na adaptação, mas eu acho que tu vai falar alguma coisa sobre, né? Vou falar um pouquinho. Tá. Então, continuando, né? Sobre as preferências. Por exemplo, aqui os dois amigos, né? Eles adoram sentar juntos. Por que eu não vou permitir? Né? Por que eu não vou ocasionar? Eles não precisam todos os dias sentar junto, mas eu posso propiciar, né, essa relação. A pessoa adora mexer com tinta. Adora, se sente o máximo. Né? Olha o rosto dela, expressão de felicidade. Por que eu não vou trazer mais atividades mexendo com tinta? Né? E vou respeitar o tempo que ela precisa, né, para explorar. Eu, assim, nessa minha vivência, né, eu passei por algumas escolas, por algumas realidades, e assim, me doía muito. Vamos rápido, acaba de comer que nós temos que ir para fazer atividade. Calma aí, comer não é uma atividade? Né? Então, assim, dê tempo à criança. Permita que ela deguste a comida. Em casa a gente não senta, sentar à mesa não é um evento cultural também, onde a gente senta, onde a gente conversa, onde a gente está junto. Por que na escola tem que se alimentar e sair correndo? Né? Deem o tempo que a criança precisa. Isso também é respeitar as preferências, né? Respeitar o ser. E às vezes, porque a criança, eu não vou respeitar, e se fosse um adulto que estivesse ali, você ia dizer, vamos, né? Cuidem, as palavras têm muita força. Né? Os animais, aqui é outro exemplo, né? Adora os animais, adora a música, né? Não pode ter um instrumento que a pessoa vai lá e cata o instrumento, faz instrumento com tampa de panela, com tudo. Por que eu não vou propiciar mais momentos como esse? Por que eu não vou trazer mais imagens de outros animais para que ele possa visualizar? Aqui, por exemplo, né, ele foi lá, pegou o desenho da vaca, né, a ilustração, e foi num cantinho ver sozinho. Porque ele ama animais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer novas interações, novas estratégias que estejam outros animais, mas eu vou trazer. E ele vai continuar aprendendo. Eu não preciso fazer sempre o mesmo. Mas eu posso transformar essa mesma atividade, né, com animais de outras formas. Vou trazer histórias de animais. Vou trazer animais para a sala. Né? Imagina, eles adoram. Então, eu respeito também a preferência. E como eles estão gostando, eles vão se envolver ainda mais, vão ficar mais felizes, vão aprender ainda mais. Por que não? Por que tem que ser pela dor? Por que tem que aprender porque eu quero? Ou porque está no currículo? Né? Tem que aprender porque é significante. Porque a criança está envolvida. Porque é isso que a move, é isso que me move. Outro ponto, né, que eu já comentei um pouquinho, respeito ao ritmo, aquisição motoras e desenvolvimento a necessidades. Né? Essa foto aqui, onde até a Soninha, né, a parceira,
do ano passado, esse ano é a Tuane, mas eu não consegui fotos para trazer, a Alice queria muito subir, né? Muito. E não conseguia. Então, o que, que a Soninha fez? Levou até lá em cima, né? Ela percebeu que ela conseguiu estar lá, porque muitas crianças queriam já ir. Ela também queria, né? Ela também queria estar lá. Olha a felicidade. Aí agora os dois aventureiros aqui, a dupla inseparável, que também era uma preferência, né? Eles se amavam, gostavam muito de ficar junto. A alegria de um é quando o outro chegava de manhã na escola, porque se não estava, parecia que faltava alguma coisa, né? Os pais sabem do que eu estou falando, assim, a interação era muito grande. Então, por que não possibilitar vivências que eles possam estar juntos? E olha só, a dupla, onde eles estão subindo? E como é que a gente percebe que eles estão assim? Porque nós estávamos de olho neles. E pode subir? Pode. Tu estás ali na retaguarda, né? Tá protegido. Claro que, de novo, envolve o cuidar. Eu não vou deixar correr risco, né? Mas a gente sempre está ali, está sempre atento. Acidentes acontecem? Acontecem, né? Porque assim que as crianças conhecem o mundo também, né? Às vezes se aventuram demais, mas a gente possibilita. Então, respeita as preferências, né? E também o ritmo das crianças. Elas estão conseguindo subir, deixa subir. Fica ali. É um lugar que não dá risco, que não vai ter problema. Possibilite isso. Ah, então agora eles estão querendo subir. O que eu vou fazer na próxima vez? Vou trazer outras coisas para eles subirem, né? Para entrar, para sair. Tem a ver com habilidades, tem a ver com competências, como a abordagem Pickler fala, né? Tem a ver com potencializar. A criança nasce potente, mas o adulto vai oportunizar essa potência, né? Já que um minutinho, acho que vai dar quase o tempo. Então, pessoal, só para avisar o pessoal, nós vamos continuar, porque já que ainda tem muito conteúdo, tem um diálogo muito valoroso. E então continuem com a gente, tá? Assim que encerrar essa primeira parte, nós faremos a segunda parte, a Jaque continuará trazendo as suas valiosas contribuições. É só clicar no ícone do totalizar. Isso, só clicar novamente. Já que quando dá os segundos, eu vou ter que te cortar, tá, querida? Só para avisar. Então, tu podes... eu vou só acabando aqui, daí depois a gente volta, pode ser? Aqui, já deu. 26 segundos. Nem deu tempo. Então, pessoal, nós encerramos e vamos abrir a segunda parte. Continuem conosco, tá bom? Estamos voltando para a segunda parte da live com a professora Jaqueline Medeiros. Oi, Aline. E suas valiosas contribuições sobre o desenvolvimento, né, o cuidar e o educar dos bebês com e para os bebês. Vamos ver aqui se a Jaque já está conosco. Pessoal, sejam bem-vindos novamente. Obrigada por continuarem conosco. Muita gente querida, pessoal, a gente foi lendo as mensagens, né, que vinham. E é importante vocês continuarem fazendo os comentários, porque mesmo que a gente não consiga ler ao vivo, porque é muito importante que a gente faça essa escuta, né, de tudo que a Jaque vem trazendo, que é muito valioso. Mas as pessoas que estão participando leem, né, e isso vai gerando uma interação entre todos nós que estamos aqui, né. E é muito bom. Jaque já está conosco, dá um oizinho ali para mim, se tu já tiveres entrado. Oi, Ana Lúcia, tudo bem, querida? Fábio de Oliveira, muita gente retornando conosco. Às vezes demora um pouquinho, pessoal, para a gente voltar para a segunda parte, porque tem que carregar a primeira. Oi, Jaque, já vou te chamar. Tem que carregar a primeira para a gente iniciar a segunda parte. Tanto que na última live, infelizmente, não carregou a primeira parte. Agora deu certo, que bom. Então, vamos lá.
E voltou. Que bom. Eu prometo que eu não vou falar muito estranho. Não, fica à vontade, que eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, que voltou, está muito feliz de te ouvir, a gente percebe pelos comentários, e então fica bem à vontade. Então, vamos continuando, então, né? Então, falando ainda sobre o ritmo, né, o respeito, né, essas aquisições motoras, eu trago aqui daí uma imagem da alimentação autônoma, né, independente, da Lívia. Olha só que delícia, ela tentando, né, no tempo dela, no nível dela, mas está ali construindo a sua história, a sua trajetória com a sua psicomotricidade. Então, eu tenho que potencializar, né? Eu não preciso estar forçando a criança, eu posso instrumentalizá-la, né? Permitir que ela consiga, né, aparatos para desenvolver. E outra imagem, eu não tinha como não trazer essa, né? A mamãe vai rir, porque assim, a Soninha também deve lembrar, foram muitas tentativas, né? Muitas. Porque a pessoa queria passar para o outro lado da cerca. Era um portão que a gente tinha antigamente lá no CI, construído com PETs, e realmente dava para uma criança passar embaixo, né? E ele logo no começo do ano percebeu que dava para passar, mas ele não conseguia. E foram muitas investidas, até o dia que ele conseguiu, né? E foi o máximo, porque ele primeiro ficou meio trancado, e a gente na retaguarda, como eu digo, né? Sempre cuidando para que não aconteça nada de ruim, né? Que não se machuque, mas permitindo ao mesmo tempo que ele se potencialize, que ele experimente esse mundo, que ele se desenvolva nesse mundo também, né? E olha que massa. E aí, depois a gente ficou tão feliz que ele passou para o outro lado que nós esquecemos de tirar foto. Mas, assim, conseguiu, entendem? Então, assim, é o máximo possibilitar essas vivências para a criança. Que bom que eles podem viver isso. Olha só quanta coisa, falando em conceitos, é isso que o povo quer, né? Fala em conceitos, o que ele conseguiu? Noção de espaço, de lateralidade, de direção, de movimento. Olha quanta coisa ele teve que arquitetar para conseguir passar por baixo, né? E conseguiu. E a alegria onde ele conseguiu foi o máximo. Até conseguir, algumas vezes ele ficou trancado, tá? Mas assim, teve toda uma história, teve toda uma iniciativa dele, né? E nós ali, né? Sempre permeando, né, os cuidados necessários, né, Soninha? Mas tentando não prejudicar também as investidas. Agora acabei de ver a mamãe ali, toda orgulhosa do pequeno Sim. A Rafa está dizendo que ela lembra desse dia, a mamãe Rafa. Foi muito, nós ficamos muito felizes. Foi uma vitória para todo mundo, né? Então, é isso, respeitar o ritmo da criança, né? Ah, mas não pode passar porque não é uma regra que não, outro grupo vai estar lá do lado. Por que não? Né? A gente depois vai ver a importância do brincar livre e das relações mais profundas com os outros grupos, né? De ter essa interação, de ter essa comunicação com os outros, né? Infelizmente, eu não pude trazer muitas fotos desses momentos porque eu não tinha a autorização, daí seria complicado, né? Mas, assim, o meu grupo é um grupo aventureiro, né? Eles são forasteiros, eles vivem bastante nos outros grupos também. Eu prezo muito por isso, né? Porque é nessa relação também que se aprende, né? Com o outro. Mas eles são assim, Jaque, porque tu, enquanto educadora, possibilita tudo isso. Então, automaticamente, como tu disse, tu vai instigando todas essas potencialidades deles. E aí, consequentemente, o perfil da tua turma acaba sendo essa turma aventureira, desafiadora, né? Que gosta de buscar desafios. E isso que é o papel do professor, como tu bem já colocaste. E é por aí mesmo. E diversidade de linguagem, né? Como eu já falei, a linguagem é muito ampla, né? Se formos falar em Reggio Emília, né? De Lordes, Maraluce, o quanto de linguagem tem as crianças, né? Então, assim, em vez de tirar, como o poema diz, né? Em vez de a escola ficar subtraindo, vamos dar ainda mais possibilidades. O Paulo Fox sempre fala disso, né? De quantas possibilidades nós podemos permear no cotidiano. De quantas linguagens que a criança tem, né? E que nós vamos tirando. Em vez de tirar, vamos inspirá-las, vamos tocá-las, vamos fazer com que elas ainda fiquem mais mobilizadas a efetivar, né? Então, a linguagem do gesto, né? Oferecendo uma fruta. Quando a criança quer, ela vai pegar.
né? Às vezes ela não usa a palavra, mas ela usa o gesto. Se ela não quer, ela retira as mãos, vira o rosto ou sai do lugar, né? Então, olha a sutileza que esse gesto me mostra, né? Eu gosto de uvas, eu quero provar, eu estou disposto a, né? E às vezes passa, ele não tá com fome, não quer, né? Então que tal? Eu não estou colocando na boca dele, eu estou oferecendo. E a linguagem dele vai me permitir perceber se ele quer ou não, né? A interação com o grupo, né? De conversar, né? Nessa época eles ainda balbuciavam bastante, né? Muitos não falavam, mas assim, de estar trocando, isso era um jogo, né? E eles descobrindo esse jogo, né? Depois de muito tempo a gente foi jogar de fato, né? Mas foi possibilitado a eles perceberem, eram imagens que a gente conhecia, que eles viam os videozinhos que a gente às vezes passava, né? Então, tem toda uma relação e tem toda uma comunicação, uma linguagem. Tem uma linguagem escrita? Tem uma linguagem visual? Tem. Mas também tem a linguagem do próprio grupo entre si, né? Aqui outra linguagem, né? Olha só. Estava tocando uma música, né? Uma estava quase dançando, batendo palma, né? E estavam ali, né? Imersos naquele mundo que estava sendo possibilitado. Então, olha quantas linguagens corporais, gesticulares, né? Aqui não tem som, mas tinha música, né? E quantas outras coisas. E se elas estão gostando, né? Elas estão pertencendo a esse espaço. Essa é a linguagem que eu vou observar enquanto professora, né? Hoje foi possibilitado a festa dos aniversariantes, né? E meu grupo está muito agitado, está muito inquieto, está muito reclamão. Eu vou ficar mais tempo nessa festa? Não. A diretora, eu não sei se antes eu a vi ali, mas ela sabe quantas vezes eu disse, Eliana, agora eu vou descer porque o meu grupo já deu. Né? Por que eu sei disso? Porque eu observo, porque eles começam a ficar inquietos. Mas era uma atividade da escola. A gente vai ver depois interlocução cultural, né? Isso tem a ver também com entender o que é essa cultura, né? De estar junto. Eu tenho que respeitar isso também na criança. Até que ponto que esse estar junto é vantajoso nesse momento para ela, né? E aqui, né? Quando começava a ficar de pé sozinho, né? Consegui. Quase nem segurando o bico na boca, né? Da felicidade. Mas consegui. Estou ali, de pezinho, né? Então, soltou, segurou de novo, mas eu consegui. Estou ali nas minhas tentativas. E a expressão olha para forçar, né? Para reforçar aquilo que está sentindo. Olha, estou conseguindo, estou conseguindo. Estás ali, estás de olho? Olha que interessante. Aqui, de novo, né? A relação da troca, da linguagem. Essa aqui, eu disse para a mãe dele, né? Não tinha como não trazer. Eu fiz uma vivência ali na semana do Dia dos Pais de reconhecimento, né? De identificação, fizemos com fotos, né? Fotos da família, fotos do pai e tal. E aí eu pedi para as mães enviarem, então, um objeto que fosse do pai, né? Para ver se a criança reconhecia. Pensa a alegria desse garoto quando viu essa camiseta. Olha o sorriso. Né? E ele já falava, né? Porque ele começou a falar bem, bem cedo, né? E ele, pai dei, e ficou numa felicidade tremenda, assim. Porque ele não queria acreditar, tipo, que aquela camiseta, que era do pai, que era do universo lá da casa, do ninho de casa, não do ninho da escola, estivesse ali, né? E aí a gente potencializa a linguagem, trazendo coisas da família, né? Depois vai ter um momento que a gente vai falar da família, mas já vou me antecipar. A família é parceira. Né? Os projetos que a gente vive, as atividades que a gente faz na escola, tem uma continuidade na casa também, porque a família é a parceira. Né? É a parceira ideal, é a parceira perfeita, né? E aí, então, teve esse momento de linguagem de todos os sentidos, né? De todos os jeitos possíveis. Ele só faltou cantar, porque ele adorava cantar também. Mas, assim, gritou, ficou feliz, sorriu, falou, e eufórico, assim, muito feliz ele estava. Linguagem plena, né? Exploração de diferentes ambientes, né? No educandário. Não é porque é berçário, né? Que eu tenho que ficar sempre na minha sala, e aí por isso que eu trouxe toda aquela fala do cuidar lá no início, né? Porque a gente trabalha muito isso, né? De se sentir seguro, de se sentir acolhido. Depois que a criança está segura, ela sabe que aquele professor de referência vai estar com ela independente do lugar, ela vai em todos os lugares, eles adoram descobrir, né? Mas assim, no primeiro dia eu vou fazer isso? Não. No segundo, se a turma permitir,
Às vezes não é a turma, né? A minha parceira tá ali, tá vendo? Às vezes é uma criança, vai dar uma voltinha, né? Vai conhecer um espaço, daqui a pouco a gente vai de carrinho, né? Mas o corpo precisa desse movimento, a criança precisa desse movimento, eles precisam estar seguros. E aí, eles vão tomando conta de todo esse espaço e percebendo que eles pertencem a todo esse espaço, né? Então, a escola vira realmente uma extensão da família e da casa. É muito legal, né? E aí, eu trago algumas ideias, né? O jogo simbólico, por exemplo, sendo trabalhado no parque, não precisa ser sempre na sala. Por que tem que ser sempre na sala, né? As paixões, né? A casinha que nós tínhamos no passado, que era uma dos lugares preferidos, né? A própria sala, né? Fazer com que ela fique de maneira diferente para que eles possam explorar, né? Quem conhece a minha escola sabe que a minha sala não é muito grande, mas vira e mexe ela tá num canto diferente. Eu digo que a minha sala é um canto, né? Então eu vou trabalhar movimento, é uma estratégia. Eu vou trabalhar interação com o jogo simbólico, é outra estratégia. Eu vou trabalhar com faz de conta, é outra estratégia. E assim a gente vai. E aí aqui, então, o Serginho estava embaixo da mesa, procurando um apoio, porque estava começando a andar, né? E aqui é outro espaço, né, que a gente tem, que tem um painel muito legal, sensorial ali, descobrindo que tem um balanço e cuidando, né, e aproveitando esse balanço também. Aqui, né, eu trouxe um jogo simbólico lá fora, agora eu trago dentro da sala, que eu possa possibilitar, às vezes, a mesma intenção em lugares diferentes, né? Outro lugar do pátio, né, do parque. A importância do contato com o mundo letrado em sua diversidade, né? Ah, são bebês. Tudo bem. E eles estão conhecendo o mundo, eles são uma caixinha aberta. Eles podem muito mais. Eles dão conta de muitas estratégias, de muitos movimentos, de muitas interações e de muita sabedoria, de muito conhecimento. Então, assim, possibilitem a criança estar em contato. Ela escolhe se ela quer participar ou não. Eu já tive algumas crianças que, por exemplo, com as disciplinas de pintar, que foi pintar realmente lá em outubro. Mas foi respeitado o tempo dela, né? Foi oportunizado que ela fosse vivendo no ritmo dela e querendo ou não querendo, né, participar da atividade. Ninguém é forçado. Eles são convidados a, né? E enquanto ela não está ali fazendo atividade, né, que talvez outro amigo esteja, ela vai estar fazendo outra coisa, vai ter outra escolha, né? Vai ter outra oportunidade também, né? Lembrando que nós somos constituídos de múltiplas inteligências. Então, nessas múltiplas inteligências, eu também posso respeitar isso, né? O gosto tem a ver com isso, aquilo que eu vou bem, aquilo que me satisfaz, aquilo que eu tenho habilidades, né? Então, eu vou possibilitando esse universo também. Ó, a pessoa que gostava dos animais, novamente, num cantinho, né? Segurando o animal para ele. Então, a gente vai investindo. Aqui é um desenho, né? Claro que o objetivo aqui, pintar é o último, né? O objetivo é essa interação, essa possibilitação de toque, de exploração, de respeito ao espaço, né? E também a interação com esse portador de texto, né? O cartaz, que depois acaba sendo também um produto que a turma acaba produzindo. Aqui também é outro cartaz. Uma coisa bem importante que eu aprendi também nesses anos, que a gente não precisa, né, mandar os produtos para casa. Para isso tem as fotos, tem os registros, tem os relatos. Eu posso mandar para casa? Posso. Mas, assim, tudo que as crianças constroem, voltam para elas, né? Os pais que passam por mim sabem disso. Pouquíssimas coisas vão para casa do que as crianças produzem. Vai nos relatos, vai nas fotos, né? De outra forma. Porque eles construíram um carrinho, o carrinho, era para mostra lá da escola. Foi para mostra, acabou a mostra, volta para a sala e eles vão brincar com o carrinho. Não foi eles que construíram, né? Então é para eles que volta o brinquedo. Não é só para mostrar. Tem um objetivo. E eles têm essa coisa do pertencimento tão forte, da autoria, que é lindo, que eles identificam qual foi que eles fizeram. Eles querem brincar com aquele, né? E tem toda essa interação também, né? Então aqui é um exemplo desse. Era um cartaz que a gente tinha feito e esse cartaz voltou para a sala. E foram momentos muito legais. Até o cartaz fica inteiro, porque depois ele também tem um tempo de vida, né? Mas assim, os peixinhos eram de CDs, eles iam lá se olhar, eles tentavam arrancar, eles mexiam no peixinho, né? Era muito legal essa interação. Então, teve todo o processo de fazer o cartaz que eles aprenderam,
né? Teve um momento de ir lá, né, apreciar, olhar, e teve também um momento depois de curtir, de colocar a mão, de saber como é que ficou, né? E ter essas percepções também, de novo falando do sentido, né? Aqui a questão da leitura, né? Trabalho contação de histórias quase que todos os dias, de maneiras diferentes, com nuances diferentes, dramatizadas, fantasiadas, cantadas, poesias, mas sempre tem uma historinha no meio. E geralmente os meus alunos amam histórias. Por que será daí, né? E eles são obrigados a ficar sentados ouvindo? Não. Mas a gente vai fazendo de um jeito que eles ficam tomados de atenção e sentem interesse em estar ali, né? Então não é forçar. Ah, mas eles são muito pequenos. Mas ninguém está forçando. Eles estão ali porque eles estão gostando, eles estão imersos naquele momento, né? Aqui mais exemplos, né? De novo o jogo. Gosto muito de animais, então eu trabalho bastante animais e eles amam, né? E depois a gente canta com essas fichas, a gente imita, nós andamos pela sala pulando que nem sapo, de fato, né? É muito gostoso. Aqui a oportunidade de brincar livre, né? A criança começa a brincar com o próprio corpo, né? E depois ela vai interagindo com o mundo, com os objetos, com as pessoas, né? Mas é importante também dar esse tempo do brincar livre, né? Como eu disse, até o brincar livre tem uma intenção, né? A criança aprende muito, ela desenvolve muito a partir disso. Então, a gente precisa oportunizar esses momentos também. E interação e brincadeiras com colegas de outras turmas. Essa imagem é a Proaline fazendo uma brincadeira com o grupo dela. E aí, né, quem está aqui? Alunos do grupo da Projac, que estão ali, já envoltos, né, na brincadeira que ela estava propondo, e muitas vezes aconteceu isso, né? De daí eles ir brincar de roda, daí ela, né, sentar junto e fazer uma interação com eles, e daí a gente brinca muito com os outros grupos. Isso é muito importante, né? Eles aprendem outras formas de se relacionar. É incrível como o grupo dela, que é um pouquinho maior, cuida dos bebês. É apaixonante ter essa percepção. E o quanto eles evoluem também nessa relação. É lindo demais. Ó, o brincar sozinho, né? Aqui, usando o guarda-pó da Pro, olha só a felicidade. Outras possibilidades, né? Aqui. Eu até, quando eu mostrei para a Jerusa, eu disse, eu fui obrigada a pegar essa foto. Na verdade, não era uma brincadeira em si. Era uma pintura que eu ia em relação às sensações, os sentidos. Mas aí, a pessoa estava tão feliz, ela ficou tanto tempo brincando com a tinta, porque daí ela descobriu que a mão pintou, daqui a pouco ela pintou outra mão, daqui a pouco ela estava com as duas mãos, né? E ela ficou brincando, e a gente vai possibilitando esse tempo da criança da descoberta, da diversão, da brincadeira. Ah, e o que o resto do grupo está fazendo? O restante do grupo está com a outra Pro, auxiliar, né? O anjo, fazendo uma outra atividade. Geralmente uma atividade em que demande uma atenção diferenciada, que eles possam estar mais soltos, mais livres, seguros, é claro, né? Mas que daí eu possa dar atenção e respeito a esse tempo que a criança precisa. Às vezes, uma atividade dessa, a gente demora 1 ou 2 semanas para fazer, com todos. E cada um tem um tempo, né? Tem aquele que vai querer ficar quase, né, 15, 20 minutos ali brincando e se divertindo, e tem aquele que não vai colocar a mão. E mesmo assim, a gente fica ali, deixa ele... Coloca a mão, tira, mas dá o tempo da criança. Então, tem esse respeito, né? E aqui é uma brincadeira de passar pelo arco, né? E aí, depois que já tinha terminado toda a proposta, né? Eu deixei o arco encostado na mesa e aí eles começaram a passar, né? Então, o grupo foi fazer a atividade. Eles escolheram, né? Antes, a Pro tinha proposto. E até na hora que eu estava propondo, muitos não quiseram fazer. E aí, na hora que ficou lá o arco perto da mesa, a maioria quis passar, né? Então, deu a oportunidade de eles terem o tempinho deles, ver como é que funcionava, e depois, com o próprio grupo, eles foram instigados a estar fazendo, né? Vou brincar com a própria chupeta. De novo, outro exemplo, né, de material que foi produzido pelas crianças e voltou para as crianças, eram os carrinhos, né? Essas caixas foram e voltaram por muito tempo. Eles brincaram antes de ser pintadas, depois de ser pintadas, né? Foi bem legal. E foi uma festa, né? Eles adoravam estar ali, interagindo com esses carrinhos que eles produziram. A variação de possibilidades de vivência, né? Haja criatividade, né? Vocês podem perceber,
tem muito do mesmo, mas em outras formas, em outros lugares, né? Para que a criança se sinta motivada, instigada a estar ali, a buscar, a querer ficar, a querer brincar, né? Olha só, eu trabalho muito com materiais não estruturados, né? Muito, muito, muito. Tenho muitos materiais e tenho, de novo, a parceria com a família, né? A família sempre colaborando. Olha só que massa, né? Descobrindo todo o recurso que tinha esse circuito, né? Quanta coisa legal. De descobrir que dava para colocar na cabeça, que podia virar um chapéu. E a felicidade, quando isso aconteceu depois, toda a turma já estava com o chapéu na cabeça, né? A descoberta do ouvir para além do escutar e do falar, né, para além das palavras. Ah, eu acho lindo isso. Tem a ver com poética de novo, né? Paulo Fox sempre fala muito, muito, muito. E esse escutar, né, para além, ouvir para além do escutar, do audível, claro que é uma analogia, né, quase uma metáfora, mas é no sentido de estar ali, na inteireza, na minúcia, no detalhe, na percepção, no tom de voz, né? No aconchego, criança que é muito agitada, daí de repente está um dia muito borocochô, né? É essa escuta, é essa percepção, é essa sutileza a qual eu falo. É isso que a gente sempre está falando na sala de aula, né? Lá com as acadêmicas, é de perceber aquelas nuances mínimas. Às vezes a gente deixa passar, mas por isso que a gente tem um anjo do lado, né? Por isso a importância de uma parceira de verdade, né? Que esteja ali tão, tão imersa quanto você nesse mundo e que perceba. E fora o restante da equipe, né? A coordenadora, a diretora, né? Eu tenho a sorte da minha sala ficar no andar de baixo da minha escola, vocês todos conhecem. E aí, então, a direção fica muito perto. Vira e mexe alguém lá, ou a Eliana, né, ou a própria Bruna está lá na sala, porque daí elas acabam também tendo esse pertencimento com a turma, e também contribuem nesse olhar, nessa observação, e quanto isso é importante, essa parceria. Ninguém está sendo intruso, ela está aqui para me avaliar. Não, são parceiras no processo. Quanto isso é importante nesse ouvir, para além do escutar. Né? De perceber todas aquelas sutilezas, de entender qual é a necessidade daquela criança, de entender o quanto é importante cada momento, o meu olhar, o meu colinho, né? O sorriso, né? O abraço, ficar pertinho, segurando a mão. Eu estou fazendo estimulação com a criança, com a Alice. Por que não o Anthony não pode estar atrás, agarradinho na Pro? Por que o Olavo não pode estar do lado? Por que o Lorenzo não pode estar? Entende? Então, assim, eu posso dar atenção integral a um e estar nesse observar também aos outros. Eu não vou conseguir pegar tudo? Não. Mas aí eu tenho uma parceira do lado que vai contribuir com esse olhar. Vai olhar junto. Não na mesma direção nesse momento, mas junto, com o mesmo foco, entendem? Mais sobre o escutar, né, para além do ouvir, falar, né? Olha quanta coisa essas imagens mostram. Olha que delícia. Tem uma palavra, né? Quanto que dá para escutar aqui? E esses recortes são apenas fotos. Mas quanta coisa que nós temos na sala de aula, quantos momentos acontecem. Por isso que é importante o relatório, gente. Por isso que, aquela chata, não é chatice, não é invenção minha. A memória não guarda tudo, né? E é nisso que a gente vai... Como é que eu vou trazer outro momento de comer na rua? Como é que eu vou trazer outro momento como aqui, né? De brincar com o arco, se eu não percebo que eles estão gostando ou não estão gostando, que não conseguiram, por que não conseguiram, né? É nisso que faz as diferenças, as minúcias, como o professor Altino fala. E aqui a questão da massagem, do toque, do afago, do carinho, né? Versário 1, né? Versário 2, não que as outras turmas não sejam importantes, mas aqui é tudo contato. É por isso que a gente está tão preocupado com esse momento, com essa volta, né? Eu não consigo imaginar uma educação sem contato. Eu estou morrendo de saudade desse contato.
tanto com os meus picurruchos, bebês, como com minhas picurruchas e picurruchos lá da academia, porque é esse contato que faz a educação ter, né, toda essa latência, esse amor, esse apego que eu acredito. Porque é no toque que a gente se compreende também. É o toque que faz o complemento da fala, o complemento da aprendizagem. E às vezes o toque fala, inclusive, mais do que qualquer outra coisa, né? Então, assim, propiciar esses momentos. A criança, como eu disse, ela conhece o mundo pelos 5 sentidos. Então, precisa ser tocada com muito respeito, né? Com muita naturalidade, com muita delicadeza, mas ela precisa ser tocada, né? Em várias partes do corpo, na cabeça, nos pés, não é só as mãos. O tato não é mão apenas, né? É barriga, é braço. Como eu disse, quanto mais áreas a gente for estimulando, mais conexões cerebrais, mais sinapses, né? E aí entra numa outra parte que não cabe nós falarmos hoje, né? Se eu fizesse eu lembrar de um... Agora eu não vou lembrar quem foi o palestrante que uma vez eu ouvi, mas eu acredito, pode ser que até que tu lembre, porque me marcou bastante. Como às vezes nós, enquanto educadores, que a gente não se dá conta de algumas coisas, coisas básicas, por exemplo, quando vai limpar o nariz da criança, né, do bebê, que chega por trás dessa criança ou desse bebê e taca o papel higiênico no nariz e limpa e a criança nem vê de onde foi ou o que aconteceu comigo. E, é um ataque, né? É, quase isso. E a gente naturaliza isso, né, Jaque? E o quanto que isso é maléfico, né? Não traz nenhum benefício para a criança que está em desenvolvimento, porque ela se sente, de certa forma, até agredida, parece uma palavra um pouco forte, mas é como tu falasse, o respeito é fundamental. A gente precisa mostrar para essa criança que vai ser limpado o nariz dela, que vai ser, né, penteado o cabelo dela, enfim, feito ou até mesmo um abraço, né, que não seja algo tão repentino, que às vezes vai trazer até um afastamento, né, desse profissional, que é para justamente ser uma referência para ela, do que essa confiança que precisa ser estabelecida, esse vínculo, né? Isso mesmo. Eu tive uma coordenadora um tempo atrás que ela ria, porque ela dizia assim, parece que a tua sala tá cheia de gente, é só você e as crianças, porque eu fico muito tempo sozinha, como os meus bebês dormem menos, né? Eu geralmente fico aquela 1h30 do almoço sozinha com eles, eles estão tudo acordados. Mas eu vou falando o tempo todo. Agora vai passar o lenço umedecido, né? Nas trocas, e vou conversando, e é o tempo todo, assim. E quando eu falava da importância da interação, não quer dizer assim, eu vou ficar o tempo todo interagindo com eles no dia todo em todas as atividades. Mas tem momentos que são essenciais, como você disse, nesse cuidado, né? Vai limpar o teu nariz agora. Tanto que depois, quando tu vai pegar o papel, eles já sabem, né? Que muitos não gostam. E na questão do lenço umedecido, que é gelado, realmente, né? Ou coisinha gelada no inverno, principalmente, a gente já avisa, agora vem um lenço umedecido, vai limpar o popô, né? Vamos limpar a boquinha. E sempre tá conversando o que vai fazer, porque isso também é aprendizado. Isso é ensinar consciência corporal para a criança, né? Agora vai lavar a boca, agora, né? Precisa saber o que vai acontecer. E isso também passa pelo cuidar e pelo educar, né? Não é só manter a criança ali. É educá-la, é ensinar sobre tudo isso. Saudades também, Tuane. A Tuane também já trabalhou comigo. Então, é ensinar sobre esse mundo para a criança. Quando a gente faz dessa forma, a criança, ela vive isso tão plenamente que é assim que ela vai interagir com o mundo. É assim que ela vai interagir com o pai, com os amigos, né? E aí, depois até a gente vai ver loguinho que em relação à massagem, ao toque, também tem outras partes, né? Olha só, que delícia, né? E esse toque é esse olhar, que ele quer ficar perto, que ele quer abraçar, né? Aí aqui tem as preferências, às vezes eu quero ficar perto da Pro agora, depois eu quero ficar perto da outra Pro, né? Eles têm isso muito forte. Olha só, então, uma opção cultural relevante, né? Vou falar bem rapidamente, porque é um assunto bem polêmico também, né? A questão da cultura, né? A escola é um elemento cultural, com certeza, né? A gente trabalha a cultura sempre.
Mas há alguns eventos, né, que são mais ou menos trabalhados, né? E aqui, né, eu vou começar falando dessa imagem que eu estou de palhaça, né? E a Alice também, não combinamos, mas ela estava, né? Mas por que esse vestido de palhaça? Por quê? Porque faz parte do universo da criança, né? Tem um sentido para a criança. Então, não é simplesmente, né, aparecer lá, mas tem toda uma história, tem todo um trabalho, faz parte da cultura da escola promover esse tipo de evento. E a criança está nessa escola, então ela vai participar dessa cultura, também vai construir, né, elementos culturais ali. E eu preciso, né, estar plenamente pertencente nesse espaço para ter essa interlocução cultural de relevância com a criança, de saber dar sentido. Não é estar ali por estar ali, né? Eu preciso estar ali plenamente e viver com a criança essa cultura, né? Mostrar a ela como é relevante, como pode ser prazerosa, como ela faz parte disso. Aqui, a outra imagem de cultura familiar, né? Era uma das parcerias que aconteceu, e aí a Lívia trouxe um bolo de laranja. E aí, né, na cultura da família dela, eles têm à disposição os pés de laranja, fazem a colheita, o vovô e a vovó fazem geleia, né? Tem toda essa história, que por sinal é muito gostosa. Então, a Lívia, olha só, interlocução cultural, na vivência plena, né? Num momento simples de estar com o avô, colhendo as laranjas, mas está entendendo que essa é uma cultura familiar, né? E como esse momento, provavelmente tem outros lá na casa dela, mas isso é pleno, né? É vívido, né? É significante. Então, isso faz sentido que a cultura exista, né? Permanência, porque ela tem um significado para essa criança. Olha só que coisa linda. E pensa no dia dessas crianças estarem, né? E vai trazer o contexto de casa para dentro da escola, que é o que faz mais ainda, como tu disse, ser significativo, né, Jaque? Sim. Só um parênteses. Desculpa te cortar. Não, é só um parênteses que o pessoal ali falou sobre a questão do exemplo que a gente deu, falou do limpar o nariz. Algumas acham que foi o foco e outras acham que é o Altino. Eu acho que foi os dois. Pode ser que os dois, exatamente. Pode ser que os dois tenham falado, ou cada um da sua forma, né? Mas que usaram esse exemplo, porque realmente é um exemplo que nos toca muito, porque é muito feito e... É real, né? É real, e a gente precisa desmistificar isso, né? E começar a perceber o quanto que é significativo ou não, né? E não ser automático, né? E aí eu já vou lembrar que eu ia falar sobre isso antes e acabou passando, sobre a rotina não rotineira, né? Porque passa por isso, é pensar em cada momento. E quando eu faço as coisas no automático, eu não estou pensando. Então, ela vira rotineira, né? Quando a gente almoça todos os dias às 10 para as 11. Mas não significa que precisa ser sempre da mesma forma. As crianças precisam sempre ir em fila para o refeitório. Elas precisam sempre sentar no mesmo lugar. Elas precisam, né? Eu posso dar uma colher um dia, tipo, berçário, né? E respeitar o tempo de chegada deles, né? Quando a minha turma vai para o refeitório, é bem engraçado, porque eles aproveitam para dar uma voltinha. Aí eles visitam a cozinha, eles tentam subir a escada, eles vão para a secretaria, né? Então... tem toda uma contextualização desse ir almoçar. Tem um passeio no meio, tem né, Eliana, tem os provadores da merenda, que vão lá como fiscais, a porta da merenda, geralmente, do depósito, fica aberta. E aí eles entram e se acham os fiscais da merenda. Eles pegam uma batata, uma laranja. Porque, assim, é um momento de conhecimento, não é só ir almoçar, né? Então, eles aproveitam. Alguns vão dar uma voltinha no parque, porque cada um tem o seu tempo. E aí, nesse tempo deles, nós também vamos, no tempo, arrumando a mesa, né? Os colocando, arrumando, né? É tudo tão lindo, é tão particular e não é rotineiro, porque é pensado sempre de uma maneira diferente. E até as próprias crianças estão tão acostumadas com essa autonomia, né? Com esse jeito de circular pela escola, que eles se sentem tão pertencentes que... é tudo tão natural para eles, não é rotineiro mais, né? Ô, Jaque, e é isso que tu tá falando... se envolverem nesse processo. Oi? Não, eu ia dizer isso que tu tá falando, me fez lembrar de uma coisa que concretiza isso, essa tua fala. De um dia, o Anthony, ele estava lá no lanche da Probia, que eu acho que ela até tá aqui ainda, a Probia, comendo um pão de queijo. Eu disse, mas como, né?
E ele estava lá comendo, eu acho que já tinha lanchado, estava lá lanchando de novo junto com outra turma. Então, é como a Jaque disse, eles se sentem tão à vontade que eles circulam pelas turmas e pela escola como se fosse a minha segunda casa ali, né? Isso é muito Mesmo. bonito de ver, a gente vê a confiança É que eles muito têm. bonito. E assim, eu tenho muito a agradecer à equipe do CEIA maravilhosa. A diretora, a coordenadora, as colegas, né? Agora eu vi a Bia. Todas elas compram essa ideia e caminham juntas, né? Então, dão o suporte para que isso aconteça. E é tudo muito lindo, né? Eu e a Aline sempre brincamos, né? Nós não temos dois grupos, nós temos um grupo misturado, porque eles acabam se sentindo assim, né? É muito lindo mesmo. E aí, então, né, ainda falando dessa interlocução, as famílias vão contribuindo, e aí entra aqui um exemplo, a questão cultural, né, escrita também, e a questão dos aniversários na escola, que acaba sendo um evento, né, para criança, eles curtem tanto, a gente ri, né, porque, o aniversário, um vai chorar um monte, é os que mais se divertem, né, é os que brincam, os que se acabam em comer, porque eles entram nessa interlocução cultural e aprendem, tomam para si, né? Que é um movimento que deveria ser, né? Aqui mais um relato, né? A questão musical também tem a ver com a cultura. Aqui o Fofusco, o docinho da Pro. E a demonstração de necessidades, desejos, gostos, desgostos, mordidas, né? Olha só que foto maravilhosa, né? O que essa criança está sentindo nesse brincar aqui com os objetos não estruturados, né? Que sentimento ela está nos passando? E essas duas meninas, o que elas querem? O que será que elas estão querendo aí com esses braços pichadinhos, assim, com essa carinha de quem vai ganhar o colo primeiro, né? Um encantamento com um bichinho de lã. E eu queria sentar, mas eu ainda não consigo falar direito, então o que eu faço, né? Estou demonstrando o que eu quero, qual é o meu desejo. A felicidade de estar no segundo andar e poder olhar tudo por cima, né? De estar perto da Pro. E aí, sobre a mordida, né? Também outro assunto, mas assim, eu vou falar rapidamente, senão a gente vai ficar mais uma live, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que estágio que está essa criança, né? De novo, a importância da teoria. Por que ela precisa tanto morder? Por que ela precisa tudo na boca, né? Porque ela está na fase oral. É a necessidade desse corpinho, é a necessidade de movimento. Eu estou aprendendo o mundo. Eu estou descobrindo o que eu posso, o que eu não posso. Eu não sei falar todas as palavras, né? Eu não consigo expressar tudo o que eu sinto com os gestos. Então, a mordida também é um gesto, também é uma expressão, né? É maldade? Não. Vai passar? Vai. Algumas crianças passam rapidamente, outras crianças precisam de um tempo maior, outras crianças não vão morder no berçário 1, vão morder lá no berçário 2, outras crianças vão morder o mínimo possível, conseguem dar conta dessa necessidade de outras formas, né? Mas como eu disse, são outros, tem muitos encaminhamentos aqui, mas assim, a mordida faz parte, é uma expressão, é uma linguagem, é natural. O que não é natural é deixar que ela aconteça e fazer de conta que não acontece, né? Eu sempre vou estar perto, eu sempre vou intervir, eu sempre vou cuidar de quem foi mordido, né? Porque por mais que você tente, né? Quem está na sala de aula sabe, eles são muito rápidos, às vezes não... Quantas vezes a gente leva a mordida de colocar a mão antes, né? De tentar impedir. Mas é muito rápido, às vezes a gente não consegue. E às vezes é uma manifestação apenas de carinho, eu gosto tanto que eu quero morder. A gente não faz isso com eles? Vem cá, seu gostosinho, deixa eu dar uma mordidinha nessa coxinha, né? É uma expressão de carinho também. Então, isso assim, a gente sempre vai conversando muito com os pais, com as minhas turmas isso sempre foi muito natural, né? E a gente vai mostrando, né, com naturalidade o que faz parte desse mundo que não, né? Jamais responder à mordida com uma agressão, com um tapa, né? Porque tu estás ensinando a criança outras maneiras de agressividade, não é isso que a gente quer. Né? E sempre conduzindo com muita conversa, com muita delicadeza, né? Sempre cuidando, né? Então agora esse está na fase da mordida. O que ele está precisando?
dar conta desse movimento que ele está precisando. Então, se chupa a chupeta, por que não dar mais a chupeta para ele? Né? Oportunizar atividades que ele possa estar colocando coisas na boca, né? Que ele possa estar resolvendo essa necessidade nesse momento. Perpassa novamente, né? Como o Fox diz, pelo escutar para além do ouvir, né? É de perceber, de estar ali na inteireza das minúcias, estar dando conta, né, dessa percepção e tomando uma reflexão. Né? Não adianta também só perceber e não fazer nada. E tem que refletir, né? Pessoal, não se preocupem que está quase acabando, tá? Está né? todo mundo colocando aqui que está amando. Então, obrigada. Eu sempre falo isso para as minhas alunas, está quase acabando. Elas pensam, ai meu Deus do céu, não acaba não, mas aí vem mais um pouquinho. Não, mas está quase mesmo, eu prometo. Então, os passeios, né? Como eu falei, a minha turma sempre muito, eu trabalho muito a questão da autonomia, né? Dou a potência, como a abordagem Pickler fala, né? Potencializo elas na potência que elas já têm, e elas vão, se conseguem engatinhar, vão engatinhando, né? Se conseguem andar, vão andando, se não consegue, a gente leva. E aí, às vezes, coloca um pouquinho no chão, um pouquinho no colo, né? Mas todo mundo se movimenta pela escola toda de fato, né? A gente visita pro Carla, que é o outro berçário, a gente visita pro Aline, a pro Soraya, né? E a gente vai andando pela escola toda. A secretaria, né? E os outros espaços também, né? Conforme a atividade e objetivo para aquele momento, né? E eles vão ficando tão autônomos, tão independentes, e sabendo que esse espaço é deles, né? E aí eles vão circulando à vontade, sempre à vontade. Quem conhece a minha escola sabe que não é muito grande, mesmo assim a gente consegue fazer grandes passeios, né? A possibilidade para o jogo simbólico, né? Amo, amo, amo trabalhar, porque eu acho que a criança ali, ela dá margens à criatividade, sai cada narrativa, gente, né? A Soninha tá aí, ela não me deixa mentir. É incrível observar, ouvir, perceber o crescimento deles, né? No começo, daqui a pouco já estão falando palavras, no finalzinho do ano já estão contando mini histórias, né? É muito lindo. É uma poética mesmo, né? Por isso que eu amo tanto trabalhar com os bebês. E isso acontece, né? Às vezes, no momento mais, né? Por exemplo, na motoca. E daí virou brum brum, e daí já virou, né? Um passeio com o papai, com a mamãe, e o jogo simbólico vai acontecendo. Eu gosto muito dos não estruturados, porque eles potencializam ainda mais. A questão das fantasias, né? Olha a felicidade, está vestida como o pai, e ali do super-herói, né? Gostoso. Mais jogo simbólico. As panelas são um sucesso. Não sei se na escola de vocês, mas na minha, eles adoram. Vira também depois instrumento musical, né? Arte em todas as formas, né? Nossa escola sempre faz, no final do ano, né? As apresentações cultural, mas também não é uma coisa à parte, é todo um trabalho feito na escola antes, né? Tem todo um projeto, tem toda uma significância para as crianças. E no dia é uma festa, né? Eles amam. A questão da pintura, né? Como eu falei, adoro e possibilito mesmo de muitas formas. Eu acho o máximo que daí, em respeito às crianças que não gostam de colocar a mão muito na tinta, a gente dá o pincel, dá o rolo, dá a esponja, né? E vai dando oportunidades para eles também participarem. E aí deixa à disposição dos outros também, né? Mas aí tem umas pessoas que o pincel não basta, né? Vai sempre colocando o corpinho inteiro na tinta, porque adoram essa sensação. Aqui de novo da questão da arte, né? Olha o olhar. Delícia. Toda compenetrada na música que a gente estava cantando. Vou repetir a foto. Olha as mãozinhas lá, ó. Tateando. Florando. Respeito à aprendizagem, né? O tempo todo. E foi o primeiro ficar de pé. O interesse, né? Quando tem algumas crianças que amam algumas coisas, como eu disse, né? Então, respeitar esse interesse, respeitar essa interação, esse tempo que ela precisa estar com o material. Ela estava um tempão querendo usar o óculos verde, mas os outros amigos estavam com o óculos verde. Mas ela ficou esperando, ficou esperando. E quando ela conseguiu, onde ela foi, né? Consegui. Coloquei óculos verde.
A Lívia tinha um pouquinho de receio da barata, ela demorou um tempinho para colocar a mão, mas olha só, estava colocando já. Aqui é muito interessante, né? Nós tínhamos essas duas caixas embaixo da mesa, primeiro para ajudar no suporte para quem quisesse ficar de pé, mas claro que com a caixa a gente aproveitava para colocar os jogos em caixa dentro, né? E eles amavam descobrir e pegar isso, né? Esse material. Então, olha só, muitas vezes, né? Claro que em alguns momentos a gente estava fazendo atividades, às vezes a gente até pensava, poxa, de novo! Mas quantas vezes, né, Soninha, a gente teve que ir lá e daí permitir que eles mexessem, porque era ali que eles queriam estar, nessa descoberta, nessa aprendizagem, de tirar e colocar, de pegar, de saber que não era o momento, mas que eles queriam pegar, né? Isso também tem a ver com respeito à aprendizagem. Lembrar que o bebê interage, conhece o mundo a partir dos sentidos e suas sensibilizações, né? Olha só, que delícia! Provando sorvete. A cara. Aqui, percebendo que conseguem passar, né, sozinhas. Isso é um berçário 1, tá, gente? Só para lembrar. Olha quanta coisa legal que eles fazem. De sentir, né, os livros, trabalho muito, muito com os livros. O próprio corpo, batendo a mão, batendo a perna, batendo os pés, né? Quanto isso é interessante para eles. Ó, alimentação, a Mari, acho que tinha pedido, né? A questão da alimentação, que não pode ser forçada, né? Mas a criança não pode passar o dia todo na escola sem comer. Então, de novo, a parceria da escola com a família, né? Sempre conversa. Nessa primeira reunião que a gente faz com a família, nós já conversamos como vai acontecer. E já conversamos com a família, né? Sobre a importância de a criança não ficar muito tempo sem comer. Não é natural isso, né? Não tem como ter saúde. E ela não tem como ficar bem, né? Como é que ela vai se adaptar à escola? Então, a gente sempre conversa, né? A criança, geralmente, tem algumas crianças que usam, inclusive, o não comer para chamar a atenção. O que a gente faz? Vai conversando com a família, vai explicando, né? E, aos poucos, nessa parceria, a gente vai conseguindo introduzir a alimentação e as crianças vão respondendo, né? Conforme o processo vai encaminhando. É bem interessante. E sempre, muito importante, não forçar nada, né? Tentar o máximo de estratégias possíveis. Eu já tive casos assim, de criança que precisava comer sozinha comigo, e daí comia. Com o grupo não comia, né? Mas isso a gente vai percebendo na interação, na observação, né? No dia a dia. Então, quando tu percebes que está tendo um problema, o que a gente pode fazer? E aí a gente começa as tentativas, né? Não deu dessa forma, vamos de outra. Não deu... Por que todo mundo tem que almoçar ao mesmo tempo? Quem disse isso? É claro que é melhor para a estrutura da escola, mas às vezes aquela criança não consegue, né? Porque em casa é muito silencioso, talvez, porque ela já não gosta muito do salgado, que tem essas coisas também, né? Então, eu preciso refletir, né, sobre o que está se passando com aquela criança e daí sim fazer as hipóteses e tentativas, né, para conseguir resolver essa problemática junto com a família, sempre junto, né? Escola, parceira, família. E vai entrar agora no nosso... Oi? 9 minutos. Tá terminando, meu Deus. Eu disse que eu queria falar em 1 hora. Para acabar a segunda parte. Não, tô acabando, prometo. A escola é parceira da família sempre, né? Sempre, sempre. Aqui eu trago alguns eventos, né? E os projetos que acontecem, posso trabalhar muito com os projetos, né, extra com a família. Aqui era a alimentação que a criança gostava e ele levava para o amigo, né, para os amigos provarem. Foi um sucesso, imagina, né? E aí a questão que a memória não guarda tudo, então é preciso sim registrar, né? Sempre. Eu vim falando isso, né? Então não vou nem ficar muito tempo, né? Registrar tudo que você acha que é importante. E assim, não consegue registrar de todas as crianças, a parceira entra, né? O anjo, o braço direito e o braço esquerdo. Eu geralmente até no final do dia, quando sobra um tempinho, a gente até trocava, hoje isso. Quando não dá, eu trago meu caderno para casa e registro em casa, que a gente sabe que tem dia que não tem como, né? Mas sempre ter essa relação. Nos meus relatórios avaliativos, a primeira pessoa a ler sempre foi a minha parceira, né? Porque daí ela vai ler, vai perceber se eu esqueci alguma coisa, né? Às vezes passou alguma coisa, ela vai estar ali, ela vai estar dando a ponte, né? Como eu falo, um anjo. Em cada momento lindo, quando eu estava montando o material, foi uma viagem no tempo para mim.
A delícia de poder sentar nessa cadeira, de conseguir ficar sozinho, porque é uma disputa, né? De conseguir sentar ali e ali ficar. De começar o engatinhar, né? Que dia foi isso? Né? Que momento? O que fez ela sair do lugar? Né? Então, isso tudo está registrado lá, não tem como perder. Eu consigo dizer, às vezes, o dia, a atividade, né, que isso aconteceu. Imagina a riqueza isso para um relatório. Daí, quando chega na hora de fazer o relatório descritivo, o que eu vou registrar? O que você já tem registrado. É muito fácil, né? Você vai fazer uma síntese daquilo que você já tem. E fora que todas essas percepções e todos esses registros vão ajudar no teu planejamento e no teu cotidiano. Né? Não tem como fazer um novo planejamento sem pensar na tua prática. Né? Eu tenho certeza que nesse momento todas as professoras estão sofrendo muito, porque não somos nós que mediamos a ação. Né? A gente tem um recorte daquilo que o pai nos mostra, mas não somos nós. Então isso dificulta um pouco mais. Daí a gente tem que fazer essa adaptação, né? Com o pai e com a família, né, com a mãe, de como está acontecendo lá para poder fazer os novos planejamentos, as novas ações. Né? Lembrando que pai e mãe não são professores, então o que a gente envia para casa, né, são atividades que a família pode desenvolver, não é a professora. Né? A professora vai pensar no que ela pode desenvolver a criança, mas é a família que faz, não o professor, só para pensar. Então seria isso, olha só que delícia, né? A descoberta do morango na escola, que é uma fruta que não vem muito, assim, né? Então, na parceria de novo com a família, veio. E ela ama morangos, pensa. Foi uma festa, né? Novamente, aqui o jogo simbólico de conseguir colocar sozinha o óculos, né? A felicidade da pessoa, linda. Esses meus picurus estão demais, né? Não tem como ser apaixonado. Bom, pessoal, desculpa o tempo, né? Eu disse que não ia ser tão assim, mas é que não tem como falar das minúcias, né? E eu até a Jerusa disse, meu Deus, quanta coisa, né? Eu disse, mas eu precisava pelo menos dar uma pincelada. E aí agora, com certeza, vocês ficaram cheios de vontade, assim, né? Aí ela disse, me dá 3 livros no final da live para eu mostrar. Eu disse para ela, ai meu Deus do céu, 3? Aí assim, eu separei alguns, eu vou mostrar rapidinho, para vocês darem uma olhadinha. Depois essa é a Jaque, gente, em intensidade pura. Não, pessoal, fiquem tranquilos que todos esses livros que a Jaque está indicando, a gente vai colocar pelo menos uns 3, a gente vai colocar lá na postagem do... Eu falei dessa semana, pensa que maravilhoso. Esse protagonizar. Tem muitos livros, claro, que não estão aqui também, né? Mas é que eu tinha que escolher alguns. Eu pensei, só 3 não dá, né? Vai ser bem rapidinho. Muito obrigada, mesmo de coração, por estarem aí presentes. Fiquei muito feliz com a presença de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho, né? Nesse pensar e nessa latência, assim, de buscar um pouquinho mais para os nossos pequenos, porque eles merecem, né? Eles merecem o melhor, sempre. Tá bom? Obrigada, Jerusa. Obrigada, pessoal. Jaque, obrigada. Obrigada mesmo por tua grande contribuição. Com certeza, olha, o pessoal ficou firme ali. Quem entrou na segunda parte, pouquíssimos que não conseguiram permanecer, mas estão ali firme e forte te ouvindo, falando o quanto que foi valioso te ouvir, né? E a gente já sabia que ia ser assim. Quem conhece a Jaque sabe o quanto que ela tem, não sentimento, mas como de afeto por essa profissão, né, pelas crianças, pelas famílias. Então, assim como ela é apaixonada, a gente também se apaixona dela, pela pessoa, pelo profissional que ela é, pela profissional. E, mais uma vez, muito obrigada, Jaque, por tudo que tu preparasse pra gente aqui. Foi, com certeza, uma noite de muito aprendizado. Obrigada, e, pessoal, a gente fala da próxima live, né? Ao final. Como eu falei dos livros que a Jaque pontuou, a gente depois coloca para vocês como postagem ali. Fiquem ligados, então, feed, né? Na página do Protagonizar, que a gente vai colocar. Nossa próxima live, o pessoal do Sofia do Bianchi está aqui, vai ter uma surpresa. Porque quem está na live ainda vai saber em primeira mão. Aí depois conta para as amigas.
Nossa próxima live será sobre a docência, seus encantos e desafios em todos os tempos. E quem estará conosco na próxima live é uma professora da Rede Municipal de Brusque, já há muitos anos, também professora de berçário, como a Jaque, né? Atuou em algumas turmas, depois ela vai explicar melhor, claro. Na semana que vem, quando ela estiver conosco, será na quinta-feira, às 8 da noite, com a professora Janaína Nilsen Pereira. Então, muitas que estão aqui já conhecem a Projana, né? E ela estará conosco, então, trazendo também a sua contribuição, falando sobre a docência em tempos distintos, inclusive sobre esse em que a gente está vivenciando nesse momento, tá, pessoal? Então, muito obrigada por terem ficado conosco, pelos comentários muito carinhosos, a gente leu, né? Eu fui lendo tudo assim, depois eu repasso para a Jaque, que eu sei que quem está ali pontuando é um pouquinho mais complicado. Muito obrigada pela presença de vocês e estejam conosco então na próxima quinta às 8 da noite e acompanhem as postagens do Protagonizar. Um beijo grande e uma ótima noite a todos. Obrigada, Jaque. Beijo, obrigada a todos. Um beijo para a Pro Sônia, querida, que também estava aí. Beijão a todos. E a Progi também. Obrigada, equipe do Noêmia. Muito obrigada por tudo. Diretora, coordenadora, colegas. Equipe do Noêmia mora no meu coração. O papai e a mamãe que autorizaram as fotos, muito obrigada. Amei. Beijo grande, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.